Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Eu desejo que sim, para honra e glória do nome do nosso Senhor. Deus abençoe o nosso dia. Obrigada, Senhor, por mais uma manhã na sua presença. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque o seu amor é tudo de mais importante que nós precisamos nessa vida. Eu dou graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada uma de nós desse ministério. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Bom dia, Gisela. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Leandra. Bom dia, Janaína. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Sueli. Deus abençoe todas vocês. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 7 de Romanos. E é mais um dia de muito aprendizado para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar enquanto as outras irmãs vão entrando? Bom dia, Dilma. A paz do Senhor. Vamos orar. Fecha seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu me consagro ao Senhor nessa hora, consagro a minha vida, esse ministério. Declaro que toda honra e toda glória é do Senhor. Peço a presença doce e poderosa do Teu Espírito Santo nessa hora, sobre a vida de cada uma de nós. Eu repreendo todo espírito de distração em nome de Jesus, todo coração endurecido, toda mente incrédula e resistente, eu rejeito em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Peço ao Senhor, meu Deus, envie anjos ministradores do Evangelho ao lado de cada uma das suas filhas e filhos que ouvirão essa palavra, Pai, nessa hora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que os seus anjos também estejam do lado de todos aqueles que vierem ouvir depois essa palavra, Pai. Porque a sua palavra é viva todo o tempo. Em todo o tempo há vida na tua palavra, Senhor. Obrigada, meu Deus, pela nossa noite de descanso. Por mais um dia lindo que o Senhor nos entrega. Pela bênção de um ânimo novo que o Senhor já nos entregou. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Declaramos que somos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo para nos conduzir, para nos ensinar, para nos trazer a palavra certa no momento certo, diante de todas as situações que nós precisarmos enfrentar. Obrigada, Pai. Obrigada, obrigada, obrigada. Declaramos que o Senhor é santo, 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 santo. E não há outro como o Senhor. Não há. Obrigada, meu Deus. Eu peço ao Senhor que o seu Espírito Santo nos revele a palavra, a verdade, que seja resposta de muitas orações, em nome de Jesus. O seu Espírito Santo tem total liberdade aqui nesse ambiente, Pai. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor e tudo é para o Senhor. Nós te louvamos, te adoramos, glorificamos o teu nome. Isso nos traz paz. Jesus, nós te amamos. Nunca nos esqueceremos do que o Senhor fez por nós, nunca. Te damos graças, te damos honra, te damos glória, 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 glória. Glória a Jesus. Abençoe cada um de nós nessa manhã, para esse dia. No nome santo e poderoso de Jesus, Pai. É isso que eu oro e te peço. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Bom dia, Cassiene. Bom dia, Mi. Sejam bem-vindas. A paz do Senhor Jesus.
Então hoje nós vamos ler Romanos 7. Olha só. Romanos 7. Paulo usa ilustração aqui do casamento para nós, para mostrar que a lei só tem poder enquanto a pessoa está viva. Só enquanto a pessoa está viva a lei tem poder. Assim como a mulher está ligada ao seu esposo, ao seu marido enquanto ela vive, mas ela fica livre se ele morrer. Então a lei ela só existe enquanto estamos vivos. Assim também estamos livres na lei pela morte de Cristo. Cristo morreu por nós. Amém? Obrigada, Jesus. Já assim, na aplicação, esse capítulo, ele traz para nós que nós não vivemos mais presos à letra da lei, mas nós vivemos livres em Cristo para servir em novidade de vida. A novidade de vida é a vida nova em Cristo. Em nome de Jesus. Vamos ler então do versículo 1 ao 3. Aleluia, Jesus. Aqui também vai continuar para nós a reflexão sobre a lei e a graça. Tá? Esse capítulo ainda vai nos trazer a luta interior do ser humano. Sabe qual é a luta interior do ser humano? Está no desejo de obedecer a Deus, mas, por outro lado, a realidade da carne tende ao pecado. Então é uma luta diária. Por isso nós precisamos orar e vigiar o tempo todo, tá bom? É um capítulo profundo sobre a nossa condição humana e a necessidade de Jesus Cristo na nossa vida. Então vamos ler. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei que liga ao marido. De modo que, se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo. E agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado, para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Entende? Olha como isso é lindo. O que nós vemos, o que nós recebemos aqui como palavra. Aqui é o que eu disse para vocês. Nós não vivemos mais presos à lei. Somos livres em Cristo para uma vida nova que Ele nos permitiu ter e receber. Então nós precisamos tomar posse. Rejeitar essa vida nova em Cristo é como rejeitar a Deus, rejeitar o amor do Pai na nossa vida. Nós não devemos fazer isso. Vamos continuar lendo aqui, versículo 5. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso, somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo o Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu vou grifar aqui, tá bom? O meu versículo 6, se você quiser marcar o seu, porque é um posicionamento que nós precisamos nos lembrar e que nós temos que saber, né, no nosso coração, nós precisamos nos lembrar disso. Porque pode ser que um dia você precise falar dessa forma com um irmão, uma irmã, né? Pode ser da sua igreja ou pode ser uma pessoa que o Senhor te aponta mesmo enquanto você está fazendo ali o ID na sua caminhada.
Amém? Então aqui, ó, nós vemos assim, do versículo 4 até o 6, que nós lemos. A aplicação sobre isso na nossa vida é assim: a nossa vida não é mais para produzir frutos da carne, porque os frutos da carne é o pecado, e o pecado só traz duas coisas para nós: a vergonha e a morte, porque da vergonha até a morte vem a destruição, a falência espiritual, emocional, financeira. O pecado leva a tudo isso. Amém? Então nós precisamos receber a verdade da palavra que está sendo revelada para nós todos os dias e nos posicionar, tá bom? Então veja, a nossa vida não é mais para produzir frutos da carne, que é o pecado, mas o fruto do Espírito Santo de Deus. O que é o fruto do Espírito? É o amor, é a paz, a justiça, a bondade, a generosidade. Amém? A paciência. Vamos gerar o fruto da paciência. E quanto mais paciência nós pedimos ao Senhor, mais situações constrangedoras Ele nos traz. Porque Ele não vai derramar uma porção de paciência assim sobre nós e pronto, tá pronto. Ele vai trazer situações para te dar paciência. Ele vai te trazer talvez uma pessoa que não é muito fácil. E aí você tem que então derramar a paciência naquele dia, naquele momento, sobre a vida dessa pessoa. Entende? Então é sobre isso. Nós precisamos ter esse discernimento o tempo todo de entender que em tudo que nós pedimos, Deus não vai entregar exatamente o que nós estamos pedindo. Ele vai trazer situações e circunstâncias para que o nosso caráter seja moldado naquilo que nós estamos pedindo. Amém? Obrigada, Jesus. É lindo, não é? Se você pede força, o que o Senhor vai fazer? Ele vai te mandar uma situação que te traga força, que te fortaleça, que te traga coragem. Amém? Então, em tudo que você pede, observa a situação que chega. Para que essa situação chegou? Ah, essa situação chegou para me fortalecer porque eu estava orando pedindo força. Então eu vou buscar estratégia para passar por ela. É sobre isso. Amém? Obrigada, meu Jesus. Agora vamos ler o versículo 7, quando diz assim, ó. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Olha só, e é verdade. Paulo explica aqui que a lei em si não é pecado, não é sobre isso. A lei em si não é pecado. Ela apenas revela o pecado. Então, se está escrito lá uma lei, como ele deu o exemplo, não cobiçarás, a lei mostra que era errado, mas também despertou a cobiça. Ah, o que é cobiça? Ah, cobiça é você desejar as coisas dos outros, assim, assim, assim. Ah, aí você sabe o que é, aí você começa a fazer. Entende? Esse exemplo que ele trouxe. Então, a lei é como um espelho para nós, que mostra a nossa sujeira, mas não consegue nos limpar. A lei só mostra a nossa sujeira, a sujeira do povo, mas não limpa. Somente Cristo pode nos purificar. Somente o Senhor Jesus pode nos purificar, para que sejamos mais brancos do que a neve, assim como diz a palavra do Senhor. Não é verdade? Obrigada, Jesus. Versículo 8 diz assim: porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça, porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta.
Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver, e eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida me trouxe a morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento me matou. Assim a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Então, será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso, pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte, para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Louvado seja o nosso Senhor. Entenderam que a lei é como um espelho que mostra? É como a lei que fala não matar. Se não existisse a lei, as pessoas não saberiam que isso é pecado. E assim para tudo. Então veja que o pecado, a lei, ela veio para quem não tem conhecimento nenhum da verdade da palavra. Veio lá naquele tempo para colocar todos na linha, rumo a Cristo, na vida certa. A lei existe para esses que insistem em não abrir os olhos para o Senhor. Porque assim como eu disse ontem, quando nós somos cheios do amor de Jesus, a lei não nos serve porque nada disso nos pertence. Roubar não nos pertence, matar não nos pertence, cobiçar as coisas dos outros não nos pertence, não cabe em nós. Pode observar. Se você já está em um nível espiritual maior, essas coisas não cabem em você. E se você está caminhando buscando esse nível maior, você já começa a observar que algumas coisas que antes você fazia, hoje você não faz mais. Ao invés de você cobiçar as coisas dos outros, você começa a ser mais grato por aquilo que você tem. Você começa a agradecer a Deus por tudo que Ele te dá, por onde você mora, pelo que você tem para se alimentar. E o Pai se alegra de um coração grato. Ah, como Ele se alegra. Assim como nós, para quem é mãe. Se alegra quando um filho é agradecido por qualquer coisa que você faça. Seja organizar as gavetas, seja um prato de alimento que você prepara, uma roupa bem passada. Entende? A lei mesmo, assim, é para criancinha, pitiquinha, pequenininha. Não coloca o dedo na tomada, não pode fazer isso. Mas depois, conforme ela vai crescendo, ela entende que aquilo realmente não é o certo a fazer. Porque se fazer, vai machucar, pode morrer. Entende? Como a verdade da palavra de Deus está muito conectada ao nosso crescimento também, físico, humano, como que está ligado ao espiritual. É lindo, não é? Como não amar o nosso Senhor? Como não nos render nos braços dele? Como não deixar ele conduzir a nossa vida? Não tem como. A nossa vida é dele, ele tem que conduzir. Quanto mais você entregar a direção da sua vida para ele, mais as coisas vão fluir para você. Vai vir dificuldade? Vai sim, mas vai fluir sobre a dificuldade, não vai ficar travado ali, paralisado. Essa é a diferença. Entende? Como se sentir diferente sem vontade de fazer coisas que antes era normal. Tudo isso vem de uma forma muito natural, leve, sem forçar, sem pressão. É o próprio Espírito Santo que vai nos constranger.
de coisas que nós fazíamos como sendo normal. Ó, tá, o Espírito Santo me trouxe um exemplo muito, muito cultural. Muito cultural agora. Um exemplo. Coisas que até você descobrir era normal, porque todo mundo faz, só que nós não somos todo mundo, não é? Então, as pessoas, quando acontece alguma coisa, o que as pessoas falam quando acontece alguma coisa? É tão cultural, né? É tão enraizado o erro, a idolatria, e as pessoas, qualquer coisa que acontece, seja para o bem, seja para o mal, as pessoas falam o quê? Nossa Senhora! Não é assim? Tira isso da tua boca, se você ainda fala. Porque poderia até ser normal, até você saber que não é normal mais. Que isso não está mais fazendo parte da tua boca. E você ainda vai falar algumas vezes? Se você veio dessa cultura, dessa religiosidade, sim. Achando que era normal. Né? Porque as pessoas, elas querem normalizar coisas que não são normais. E aí, por falta de conhecimento, muitos de nós vivemos isso por muitos anos. Só que quando as escamas dos olhos caem, os nossos olhos se abrem, a gente entende que não pode mais sair isso da nossa boca. Não pode. E se sair, na hora você fala, eu rejeito e repreendo em nome de Jesus o que eu disse. Me perdoa, Senhor. Quantas vezes for preciso, entende? Então é sobre isso. O próprio Espírito Santo vai te constranger a você sair daquilo que não te cabe mais. Mesmo todo mundo achando que é normal. Nós sabemos que não é normal. Obrigada, Jesus. Versículo 14, diz assim, ó. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Continuando, diz assim: se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isso é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Olha só o que o Senhor nos revela hoje através da palavra dele. A luta da carne e do espírito. A luta da carne e do espírito de forma poderosa aqui. É um conflito. O que é esse conflito? É guerra espiritual. Aí entra onde muitos precisam passar pelo processo de libertação, de cura interior, de resgate da alma, selar feridas do passado, renunciar heranças dos antepassados, heranças geracionais espirituais, maldições, pecados cometidos. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor visita até a 4ª geração. Seja para abençoar ou para que a maldição continue sendo levada. Até que você se posicione para quebrar essa maldição pelo poder do nome santo de Jesus Cristo.
É muito forte isso. É revelador. Mas é uma verdade. E muitas pessoas mudam a rota da sua vida completamente quando passa pelo processo de libertação. Toda angústia, todo medo, toda preguiça, toda procrastinação, todo o círculo vicioso da mentira, de hábitos de imoralidade sexual, muitos se libertam, porque cativeiros são abertos, correntes são destruídas. E aí sabe o que acontece? Você renunciou tudo. Eu me desligo, eu renuncio, eu rejeito, eu não aceito. Né? A libertação é um processo muito profundo em relação a isso. Então, uma vez você passado pela libertação, a palavra de Deus está dizendo aqui, ele quer fazer o bem, mas não consegue. Quer fazer o bem, mas não vai. Quando vê, fez o mal. O que é isso? É raiz de iniquidade. É raiz do pecado que você pode estar carregando dos seus antepassados. E você não entende que você tem um coração bom, mas você só faz para fazer pecado? E você tem um coração bom, mas quando você vê, você fez uma coisa que você sabe que não está agradando o Senhor. E aí você se pergunta, mas por que eu faço isso? E aí lá vem um monte de seta inflamada na tua mente, encher a tua mente, para te deixar mal, para te colocar para baixo, que Deus não vai te perdoar, que você não merece o perdão, que você não vai mais acessar os lugares celestiais. Tudo flecha de Satanás e seus demônios. Então, voltando aqui ao raciocínio, quando você passa pelo processo de libertação, você declara que eu vou construir uma nova herança com Cristo Jesus, meu único Senhor e Salvador. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor e todos os meus descendentes viverão a herança que eu estou construindo a partir de agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entende? Você quebra, eu tô arrepiando, Ramandarabás. Você quebra tudo e você declara que você, com Cristo, vai construir essa herança para sua descendência, que você não aceita que repetições, Ramandarabadás, que repetições geracionais se repitam na vida dos seus filhos e na sua descendência. Você quebra esse padrão. Tem pessoas que passam por ciclos repetitivos de o avô faleceu com 50 anos, aí depois o pai dessa pessoa veio e faleceu com 50 anos também, todos de infarto. Aí vem o filho e também com 50 anos morre de infarto. É maldição. Maldição que está sobre essa família tem que ser quebrada. A palavra de Deus nos dá essa direção. Precisa de ajuda, tá? Para entender o processo. Precisa de ajuda para... porque o que acontece? Muitas pessoas, durante o processo de libertação, pode passar mal, sentir enjoo, né? Ter dor de cabeça, ter vômito, porque é tudo isso. Tá mexendo. Né? Então, quando a pessoa tem assim uma raiz de iniquidade muito profunda, é difícil se libertar. Então precisa de ajuda, de direcionamento, tá bom? Se você quiser depois trazer o seu nome, eu posso te ajudar, ou você pode procurar quem tem posicionamento, tá bom? Para poder ajudar com isso, porque nós precisamos ter muito cuidado com isso também. Precisamos procurar alguém que tenha posicionamento para fazer libertação sobre a nossa vida, tá? Em nome de Jesus. E uma vez feita essa libertação, você vai entender o processo, você vai saber ainda mais quem você é, como filha de Deus, e aí acabou. Aí você vai começar a guerrear, porque você vai saber o posicionamento, tá bom? Mas é importante ainda assim, pelo menos uma vez por ano, depois que você aprende, fazer uma autolibertação, porque aí a gente aprende, tá?
em nome de Jesus. E aí você pode me chamar e eu coloco o seu nome assim que abrir um horário, eu te chamo, tá bom? Pra gente começar esse processo. Então, assim, eu me coloco à disposição de todos. Mais uma vez, não existe custo, não cobro nada. Tudo que eu faço é para o Senhor e para o reino do Senhor, tá bom? Por amor a Jesus e a cada um de vocês. Em nome de Jesus, tá bom? Então, é sobre isso aqui, ó. A palavra do Senhor nos trouxe, que o mal tá tão enraizado dentro dele, há uma raiz tão grande, que ele só se vê, porque ele fala, o pecado vive em mim. Tá bom? É isso que ele fala. Aí no versículo 21, só para terminar aqui até o 20, Paulo aqui está falando da sua famosa luta interior. Não é só ele que teve. Nós temos essa luta interior. Só que depois que passa pelo processo de libertação, essa luta, ela não tem o mesmo poder, ela não tem a mesma força. Ela vem assim, de uma maneira sutil, mas rapidamente você entende que aquilo lá não está certo e você sai daquela onda. Você sai daquela vibração. Tá bom? É diferente. Então, o que ele diz aqui? O que quero fazer, não faço. Mas o que eu odeio, eu faço. Então, vamos comparar a uma preguiça, a uma procrastinação, que hoje faz parte da vida de muitas pessoas. Você não quer ficar ali prostrado, você não quer ficar ali morrendo de preguiça, se arrastando. Você quer mudar, só que você não consegue, você continua na preguiça, você continua ali jogado, procrastinando de organizar uma coisa, de organizar outra. E aí você fala assim, eu odeio isso. Eu não gosto disso que eu tô fazendo. E você não entende por que faz. Então tá aí, dei a chave para vocês, tá bom? Busquem a cura interior. E a quantos eu conseguir ajudar, a todos eu ajudarei. Em nome de Jesus. Amém? Então ele descreve a batalha, que é sempre a nossa mente, que deseja a lei de Deus. O nosso espírito, através da nossa mente, ele deseja viver a presença de Deus, mas a carne leva o pecado. Então fica essa batalha, tá bom? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Saiba que todos nós sempre enfrentaremos luta, tá bom? A vida cristã, ela é um processo de santificação. O tempo todo, onde nós dependemos do Espírito Santo de Deus para vencer os desejos da nossa carne. Tá? Em nome de Jesus. Versículo 21. Assim eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! É cativeiro espiritual que chama isso. Cativeiros espirituais. Escravidão da mente, mente escravizada porque está presa em cativeiros emocionais de rejeição, de abandono, cativeiros emocionais de humilhação. São muitos os cativeiros espirituais. E é isso que ele está declarando aqui. Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, eu sirvo a lei do pecado. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela palavra do Senhor dessa manhã. Por mais um poderoso direcionamento que o Senhor nos traz na sua santa e poderosa presença. Aleluia. Obrigada, Jesus. Paulo concluiu aqui da seguinte forma: há uma lei do pecado em seus membros que o leva ao mal. E ele clama. Ele clama. O que ele clama aqui no final? Cadê? Como sou infeliz. Quem me livrará desse corpo que me leva à morte? Quem me livrará?
Então, esse é o reconhecimento da incapacidade humana. Por nossas próprias forças, nós não conseguimos vencer o pecado. Não conseguimos. Tem que ter a presença do Espírito Santo, jejum, oração e posicionamento radical. É importante nós termos esse reconhecimento da nossa incapacidade humana diante de Deus nas nossas orações. Isso é importante porque é sinal de humildade diante de Deus. Reconhecer que somos fracas, somos falhos, que sozinha nós não conseguimos. Pai, eu não consigo sair do pecado sozinha, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor interceda, que o Senhor intervenha, que o Senhor entre com providência na minha vida, para me tirar do pecado, para me afastar do pecado. Arranca de mim toda a raiz dessa iniquidade. Eu rejeito, eu não aceito essa raiz de iniquidade da mentira. Eu não aceito essa raiz da iniquidade que me leva a fazer essas coisas que eu sei que não é mais certo fazer. Eu não aceito mais essa raiz da iniquidade da fofoca, da contenda, de ficar levando contenda entre irmãos. Eu não aceito mais. Tem um processo que uma irmã passou, coisa mais linda sobre isso. Contenda entre irmãos. Como eu amo a vida dessa irmã. Que transformação poderosa que o Espírito Santo fez na vida dela. Meu Senhor. Que coisa mais linda. O Espírito Santo faz coisas que você humanamente pensa que será impossível reverter a situação. Não, não é. Porque para Deus nada é impossível. Nada. Ele só precisa que você abra a porta. Que você o chame para mais perto. Faça isso. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ó, para quem gosta de grifar, o meu tá tudo grifado. Vou falar qual que eu grifei. Capítulo 7, eu grifei o versículo 6, 7 e 8. Depois eu grifei o 12, o 15, o 22 e o 23 e o 25. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. E quando aqui Paulo dá graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, no versículo 25, a aplicação que ele nos traz aqui é que hoje não vivemos mais debaixo da condenação. Nós vivemos debaixo da onde? Que nós temos visto? Da graça. Da graça de Deus. Que nós recebemos sem merecer. Mas pelo amor de Deus, pela vida de cada um de nós recebemos. A solução, o caminho é sempre olhar para Cristo. Olhar para Jesus. Olha para cima. Olha mais para o céu. Para de olhar para baixo. É a morte que está para baixo. Quando nós morremos, nós somos enterrados lá embaixo, o corpo. Nós temos que olhar para cima. Que é para onde nosso coração queima para ir. Amém? Obrigada, Jesus. A solução é olhar para o nosso Jesus. Depender dele totalmente em cada fraqueza da nossa vida. Cada choro, cada medo, cada desespero, cada insegurança. Vai repreendendo, vai rejeitando. E no lugar desses sentimentos, traz Jesus. Traz o Senhor Jesus. Traz o Espírito Santo. Eu rejeito essa ansiedade. Vem, Espírito Santo, me enche do teu poder. Me enche da tua presença, Espírito Santo. Me enche da tua presença, Espírito Santo. Mais, em nome de Jesus. Entende? É sobre isso. Eu rejeito esse aceleramento que está no meu coração. Eu não sei o que é. Eu rejeito, eu não aceito. Em nome de Jesus, vem, Espírito Santo. Acalma o meu coração. O que eu preciso ver que eu não estou enxergando? O que está acontecendo? Lembra da janela de oração? A hora que você vê você orando, é uma janela de oração. Por que você tem que parar e orar? Porque pode estar acontecendo alguma coisa no mundo espiritual que você não sabe.
sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre a sua família. E aí o Espírito Santo fala: vem agora, entre em oração para quebrar o jugo desigual. O jugo destrói cadeias, derruba barreiras, quebra fortalezas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Entendam que nós só temos um caminho, nosso caminho é Jesus Cristo. Só Ele nos leva ao Pai. Ele morreu naquela cruz, o véu se rasgou e nós temos esse acesso livre. No nome dele, nós conseguimos nos colocar diante de Deus. Então, quando você orar, se ajoelha e se veja ali, de joelhos. Se veja de joelhos diante do trono de Deus. É assim que eu me vejo nas cortes celestiais, quando eu entro em oração. Por qualquer causa que seja, minha, da família, de vocês, eu entro nas cortes celestiais. Faça isso e você vai ver que lindo é o Senhor agir na tua vida. E tudo bem se você começar a sentir calor, o Espírito Santo vai chegando e vai te tocando. Aí você vai sentindo a sua mente de forma que parece que ela está anestesiada. É o seu amigo Espírito Santo chegando para te dar a presença dele, o poder, a glória de Deus. Amém? Obrigada, Jesus. Reconheça uma coisa. Você não consegue vencer o pecado sozinho. Precisa de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda para vencer o pecado. A autossuficiência é um engano de Satanás. A autossuficiência tem levado grandes homens a caírem e grandes mulheres também. A autossuficiência é você se colocar no lugar de Deus. É você colocar o Senhor do lado e sentar no trono dele. Tá doido? Morreu. Não pode. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo para vencer todo o pecado. Amém? Em nome de Jesus. Entenda que a lei de Deus é santa, mas apenas Cristo pode capacitar você para obedecê-la. Caminhar com Ele. Só Jesus pode te capacitar. Então abre a porta do teu coração. Abre todas as portas, físicas e espirituais. Abre a porta da tua casa. Deixa a luz vazar de um lado para o outro. Deixa o vento correr. Fala: vem, Espírito Santo. Pode entrar. Entra com os anjos do Senhor. Aí você já fala: entra com os anjos do Senhor. Olha para o céu. Imagina do céu assim, ó. Veja do céu uma escada e os anjos descendo, e os anjos chegando, e os anjos entrando na sua casa, na sua empresa. Chama o Senhor para te capacitar, para te fortalecer, para te proteger. Por que você não faz isso? Você tem vergonha de Deus? O que você carrega que te faz ter vergonha de Deus? Qual é o pecado que está aí? Que não te deixa orar dessa forma? E ver que a sua casa, de repente, está cheia de anjos do Senhor levantando espadas com fogo e lançando fogo, fulminando todo o pecado, toda a treva de todos os cômodos. Oração de guerra espiritual. Tem tanta coisa para eu ensinar para vocês. Precisamos de mais tempo. Quanto mais nós aprendemos, mais nós amamos a Deus, porque mais nós nos levantamos na presença dele. E tudo vem de uma forma muito natural, porque é sentido em nós a transformação. Amém? Quando cair em tentação, se acontecer, não se desespere. Não se desespere. Caiu em erro, caiu na tentação, clame pelo Senhor.
que é o único libertador. Clame por ele. Jesus, 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 em seu nome eu peço perdão a Deus. Me perdoa, Pai, em nome de Jesus, eu não queria ter feito isso. Eu caí em tentação, me ajuda a sair desse erro, me ajuda a sair desse pecado. Lava-me com o sangue de Cristo. Eu te peço, Pai, eu te peço, lava-me com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Afasta de mim tudo que me leva a esse pecado, eu não quero mais fazer isso. Não receba flechas de Satanás, tá bom? Não receba. Veio flecha falando, pronto, agora você não tem mais perdão. Você fala, eu rejeito, diabo. Em nome de Jesus, volta para o inferno, que é o teu lugar. Vai para o abismo agora, em nome de Jesus. Mas fala com força. Vai para o abismo agora, em nome de Jesus, porque a minha mente é de Cristo. Eu sou de Cristo. Eu sou filha amada, protegida, separada, escolhida. Eu sei quem eu sou. E você não tem poder e autoridade sobre a minha vida. Posicionamento. Porque ele não é teu amigo para você falar calminha com ele. Satanás não é teu amigo para você falar com calma. Você tem que falar com autoridade. No nome de Jesus. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Então, viva uma dependência diária com o Espírito Santo. Aprenda a viver essa dependência diária do Espírito Santo, buscando oração, palavra e comunhão o tempo todo, todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Eu peço ao Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração junto. Uma oração guiada. Eu vou guiar vocês. Depois a gente fecha os olhos. Eu faço uma oração para a gente terminar. Tá bom? O ensino de hoje foi muito profundo. Meu Deus. Trouxe que aqui a confissão de Paulo traz a situação de muitos. De muitos. Eu quero servir a Deus, mas por que eu peco? Eu quero fazer a coisa certa, mas por que eu estou fazendo a coisa errada? Por que eu não consigo fazer o que é certo? Meu Deus, eu não entendo. Por que isso está acontecendo? Libertação? Raiz de iniquidade dos antepassados? Olha a palavra. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Evangelho que está sendo revelada. Amém? Em nome de Jesus. Então repete assim, ó. Obrigada, Espírito Santo. Senhor Jesus, reconheço que muitas vezes faço o que não quero e deixo de fazer o que é bom. Mas eu sei que em Ti está a minha vitória. Ajuda-me a viver, não pela minha carne, mas pela Tua graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enche-me do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Para que eu produza frutos que Te agradam. Esse é o desejo do meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Fecha seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome santo de Jesus, Pai, eu entro agora nas cortes celestiais diante do Senhor e me rendo aos seus pés, Pai. Apresento diante do Senhor a vida de cada uma das suas filhas e dos seus filhos que estão aqui nessa hora, ouvindo a palavra do Senhor através do seu Espírito Santo, recebendo, Pai, a revelação, respostas de orações. Eu apresento de forma individual cada um dos seus filhos e filhas, Senhor. Peço em nome de Jesus que o Senhor trate de forma profunda cada um. Que o seu Espírito Santo possa trabalhar durante todo esse dia em nome de Jesus e pelo poder do sangue de Cristo, trabalhar a transformação,
a cura. Abre os olhos espirituais, Senhor, de todo aquele que ainda insiste em manter as escamas. Que toda escama dos olhos caiam em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre a sua vida mente aberta, mente receptiva, mente conectada com o nosso Senhor Jesus. Ramandarabás. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que o Espírito Santo de Deus está tocando você agora de forma poderosa. Toque, Espírito Santo, no topo da cabeça de cada uma das suas filhas e filhos que estão aqui, meu Pai. Agora, agora, em nome de Jesus. Rema chorecanta rabás. Enche, Espírito Santo, com o amor de Jesus. Todos, todos, até transbordar. Em nome de Jesus. Pai, que toda raiz de iniquidade seja revelada a cada um de nós. Que todos tenhamos uma revelação de onde é a raiz dessa iniquidade, desse pecado que se arrasta, desse pecado que insiste em ficar. Rejeitamos, repreendemos agora em nome de Jesus todo pecado que nos faz errar, enquanto nós sabemos aonde nós queremos estar, meu Pai. Remandarabás. Espírito Santo de Deus, nos traz para mais perto do Senhor. Afasta de nós tudo aquilo que nos afasta de Deus. Afasta da nossa vida tudo aquilo que nos leva para longe do nosso Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, envie anjos de ministradores de proteção na casa de todos agora. Que os seus anjos possam caminhar por todos os ambientes, entrando pela porta da frente e caminhando pela sala, pela cozinha e entrando nos quartos e nos corredores, em nome do Senhor Jesus. Anjos ministradores de proteção, vai passando a vassoura de fogo, vai varrendo todo o ambiente onde há treva, que a luz seja colocada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Levanta muralhas de fogo em volta dessa casa. Fogo que sai do alicerce dessa casa e levanta o fogo nas paredes todas em volta dessa casa, as paredes principais. E o fogo sai do alicerce, sobe nas paredes e fecha no telhado, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que essa casa esteja debaixo da proteção do Senhor. E que essa família, Pai, através do amor de Cristo, comece a enxergar, a se posicionar, a ter vontade de ir mais fundo, de conhecer mais da Tua palavra, de buscar o conhecimento da verdade, Senhor, do Teu Evangelho, que não seja mais um Evangelho limitado, mas sim um Evangelho completo. Eu declaro em nome de Jesus que toda família que recebeu um Evangelho limitado do Teu amor, Jesus, buscará pela verdade do Teu Evangelho completo, de forma completa, assim como é o Senhor. Amor puro, genuíno, amor ágape por nós, completo. Esse é o Jesus que nós amamos. Esse é o nosso Senhor e Salvador. Ramá chorecanta rabás. Obrigada, meu Deus. Obrigada pelo que o Senhor fez aqui nessa manhã, por essa palavra que o Senhor trouxe na nossa vida. É uma força muito grande essa palavra na nossa vida, que nos posiciona de maneira sobrenatural como nunca muitos aqui se posicionaram. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Eu consagro ao Senhor esse ministério. Declaro que toda honra e toda glória é do Senhor e assim sempre será. E que nós estamos aqui reunidos em Teu nome, meu Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado todos os dias. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Nós nunca vamos nos esquecer do que o Senhor fez por nós. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Porque a sua presença é paciente no nível espiritual que cada um de nós estamos. Segura na nossa mão, Espírito Santo, e nos conduza no caminho certo e reto. Pai, é isso que eu oro, é isso que eu declaro e te agradeço,
no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia, louvado seja o nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, que você tenha um dia transbordante, sacudido da presença do Senhor, que seja lindo o que Deus vai fazer na sua vida hoje, em nome de Jesus. Não se esqueça, como muitas vezes eu já disse, caminhe pela sua casa, ore, ore alto, deixe o céu receber a sua oração. O mundo espiritual precisa te ouvir, tanto os anjos como os demônios, porque os demônios também precisam ouvir quem você é e entender a fortaleza que Deus está criando dentro de você. Amém? Eu amo a vida de cada uma de vocês e desejo que o Senhor faça grandes transformações na vida de vocês. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Até amanhã, 8 horas. Tchau!